Bom dia, gente. Bom dia. Gratidão por estar aqui, Ritinha. Rita, eu vou falar um pouquinho aqui também, né, do meu trabalho e o que eu estou fazendo aqui nesse planeta, né? E por que eu cheguei aqui, né? Aqui veio. Aqui por que eu estou aqui, né, nesse processo. Então, eu sou Luciane Mello, gente, para quem não me conhece. Eu venho de um processo, né, de reprogramação aí, de já alguns anos. Amanhã será Dia dos Pais, né? Então, assim, esses 3 dias têm mexido muito comigo, porque eu só estou aqui por conta do meu pai. Eu só estou aqui fazendo esse trabalho porque essa reprogramação na minha vida me veio em um processo de cura muito grande, né? Anteontem eu recebi um convite de um amigo, que ele é presidente do Sindicato dos Escritores e da BDB, que é Biblioteca Demonstrativa de Brasília, Biblioteca Cultural. E quando eu recebi esse convite, o convite era o seguinte: para eu gravar um vídeo falando sobre pai. E o que o pai, olha só o desafio, Rita, você que conhece a minha história. O que meu pai deixou de legado para mim, né? Eu já começo a emocionar antes da hora. Pois é, nem começa, tá? Porque eu sou chorona pra caramba. Então eu falo assim que eu gravei, e eu falei, meu Deus, que desafio. Será que eu vou participar? Então eles iam escolher 30 vídeos de todos os escritores do Brasil que enviassem os vídeos para eles, né? Eles fizeram convite para o Brasil inteiro e iam escolher 30 vídeos para poder começar a postar amanhã e participar de uma maratona de poesia, de histórias sobre pais, que vai acontecer amanhã no Sindicato dos Escritores e na BDB Cultural. E quando eu olhei isso, quando eu recebi esse desafio, eu falei, caramba, eu não posso deixar de participar. Eu não posso deixar de gravar algo para o meu pai, que foi tão importante na minha vida, que hoje eu só estou fazendo esse trabalho por conta do meu pai. E aí eu gravei, né, 1 minuto, uma história. E na hora que eu enviei para ele o vídeo, ele me mandou, já passou para a curadoria, falou, ele já me mandou o retorno falando, Lu, você já está dentro da maratona. Né? Então, assim, foi 1 minuto de história, mas que, como ele falou, ainda chorei. Ele colocou assim, chorei, você já está dentro da maratona. Então, porque não é só eu que choro, né? Porque é uma história que pode ter acontecido com muitas pessoas durante essa pandemia também. O meu pai não aconteceu nada durante o período da pandemia, foi bem antes. Mas eu vou falar um pouquinho, Rita, desse processo só para as pessoas entenderem por que essa emoção sai tanto, né? E por que eu estou aqui, né? Hoje, então, e amanhã é Dia dos Pais, então eu acho muito justo começar essa live aqui hoje, né? Desejando um feliz Dia dos Pais para todos os pais desse planeta e que o exemplo, né, que eu recebi, assim, a força que eu tive para chegar até aqui, dependeu do meu pai, né? Então, há alguns anos atrás, eu morei 8 anos, gente, eu morei 8 anos no Nordeste. E em um momento da minha vida eu resolvi voltar para Brasília, né? Eu sou de Brasília, eu nasci em Brasília e fui aventurar
lá no Nordeste. Mas aí, com o tempo, eu voltei e quando eu cheguei aqui, meu pai estava muito doente. Meu pai estava com um tumor no pulmão e a gente eu comecei, ele é daqueles com 84 anos, daqueles velhos ranzinza que não queria ir para o médico de jeito nenhum, né? Ele falava que daqui eu só saio para o cemitério. Ele falava assim. E eu peguei ali, quando eu cheguei, que eu vi aquela situação, eu falei, não, eu tenho que cuidar do meu pai. E ali eu fiquei, voltei para Brasília de vez, né? E fiquei cuidando dele. E nesse processo de cuidar do meu pai, a gente identificou que ele estava com tumor no pulmão. Né? Então ele estava com tumor e começou um tratamento, começou a fazer um tratamento e isso foi percorrendo durante algum tempo. E quando foi mais ou menos no finalzinho assim de 2015, 2016, meu pai já estava bem doentinho mesmo, né? Ele já estava em processo já assim, não sofrido pelo tumor, mas ele ele parou de fumar, não queria mais levantar da cama, estava muito triste. E no momento lá eu tive que tomar uma decisão de que se faria uma punção, né, no tumor dele, no pulmão, ou deixaria, né, ele percorrer pelo processo. O médico falou que só tinha 30% do pulmão e se mexesse ali poderia ele não resistir. Então eu resolvi chegar em casa e falar para ele, pai, o senhor está bem, o senhor não tem mais, o senhor está bem, o senhor, a partir de hoje a gente vai cuidar, aí só vai fazer as tomografias daqui de 6 meses, porque isso aí vai ser curado. E aí ele pegou e falou, sério? Eu falei, sério. E no outro dia ele levantou cedo, ele colocou os cantos dos passarinhos, ele tinha um CD que ele colocava todo dia de manhã, e já há muito tempo ele não estava colocando mais, que ele estava só deitado, ele não queria mais levantar. E aí ele colocou os cantos dos passarinhos e ficou feliz. Não, deixa que eu vou fazer meu café hoje. E começou, e todos os dias de manhã eu tomava café com meu pai. E fazia o café para ele, né? Era a primeira coisa que eu fazia. E esse dia ele não quis. Ele mesmo fez o café, botou os cantos lá e cantava e ficou feliz e mudou totalmente, foi outra pessoa. Aquela positividade ali entrou dentro dele de uma forma muito intensa, que assim, é incrível como que o poder, né, positivo, o poder da palavra, o poder da intenção muda as pessoas. E isso ali já começou, só que eu não tinha a ideia do que vinha para mim. Né? Ali foi só um estalar assim, que eu sempre fui muito positiva, eu sempre fui muito eu tive sempre essa vibe de ser mais espiritualizada mesmo, de buscar, né, meditar, sempre. Só que eu estava num processo de escassez, né, assim, muito grande ali ainda, porque eu vim para cá e comecei a buscar novamente o meu trabalho e estava sem direção, mas naquela época, eu tinha uma loja chamada Pink Fashion, que era a loja da personagem do meu livro, e que estava aberto, só que eu não ia lá essas coisas, né, e aí, quando foi que meu pai quebrou a perna, meu pai caiu e quebrou a perna. E nesse processo de quebrar a perna, meu pai foi internado. Né? Meu pai foi internado e ali ele ficou, tinha que fazer uma cirurgia no fêmur, que ele quebrou o osso.
e ficou ali, já tinha um mês internado no hospital e eu acompanhando ele todo o tempo. Ele só queria que eu ficasse com ele. Era assim, outros irmãos ajudavam, né? Revezava ali, tudo, mas aquela coisa comigo era muito grande, muito intenso ali naquele momento. E quando foi no momento ali, ele já estava pronto fez a cirurgia, tudo, deu tudo certo com a cirurgia, mas já tinha um mês que ele estava internado lá no hospital, né? E no dia que o médico falou assim, ele vai receber alta amanhã. Aí eu falo que, gente, a morte, quando ela vem, ela é uma desculpa. Eu falo, a doença é uma desculpa para a morte, né? Então, meu pai foi... no dia que ele ia para casa, nós organizamos tudo para receber, mas ele passou mal. Começou a ficar com falta de ar. Ele começou a sentir falta de ar e teve que ser colocado um balão de oxigênio nele, né? Que voltou o processo do pulmão, que ele não sentiu durante o mês que ele ficou lá. Não aconteceu nada a respeito. Fez a cirurgia, tudo, mas no momento dele ir embora, o pulmão dele falou não. Ele tem que ficar aqui. E aí ele ficou com oxigênio e cada dia mais o oxigênio tinha que ser aumentado, né? Subia mais esse oxigênio, tinha que aumentar. E nesse processo passou uma semana ele lá com esse oxigênio, cada dia aumentando, ele estava no grau do oxigênio e ele falava assim, filha, me abana, eu preciso de ar. Eu preciso de ar para respirar, me abana. Aí meu irmão conseguiu uma caixa lá, uma caixa de papelão lá no hospital, e pegou essa caixa e a gente ficou abanando ele. Eu abanava um pouco, meu irmão um pouco, o braço cansava, e ele falava, me abana, eu preciso de ar. E aí, de repente, os aparelhos começaram a apitar, né? Todos os aparelhos começaram a apitar ali dentro daquele quarto. E ele só falava isso, filho, eu preciso de ar. E aí veio os médicos, né? Vieram aquela equipe de médicos, pegou, botou meu pai noutra maca, foi aquela correria e nós fomos levando ele para UTI. E nesse caminho de ir para a UTI, ele segurava na minha mão e me pedia ar para respirar. E eu não tinha esse ar para meu pai. Eu não tinha esse ar para dar para o meu pai. E isso me doeu muito. Porque meu pai entrou para a UTI com as mãos estendidas para mim, me pedindo ar para respirar. Falava, filha, me dá ar. Eu preciso de ar. E eu não tinha esse ar. E ele entrou e com uma semana ele faleceu. E ali eu fiquei com uma impotência muito grande. Momento da minha vida que eu falo que foi o momento que eu me senti uma formiga. Eu me senti a pior pessoa do mundo. E depois disso, meu pai se foi, eu fiquei e eu entrei num estado de depressão muito grande, muito intenso, né? Eu não entendia isso e tudo foi se afundando, a loja que eu tinha, eu fechei, né? Eu fechei essa loja porque eu não tinha condições de manter mais. E aí
eu fui cada dia entrando num estado de escassez, sem limite, sem precedentes. E chegou um momento que eu não tinha dinheiro para comer. Eu não tinha estrutura, eu só pensava em morrer, eu só pensava o que eu ia fazer da minha vida se eu não tinha mais nada. Eu não tinha o meu pai, eu não tinha família, porque a minha família me abandonou naquele momento. Foi um momento que eu senti abandonada pela família, né? Eu não tinha mais ninguém, mas eu tinha algumas almas gêmeas, algumas pessoas que eu falo que são irmãos de almas, sabe? Que me ajudou, né? Aquele momento que eu não tinha dinheiro, eu tinha um amigo que ele me levava a cesta básica, né? E falava, não, você não pode ficar desse jeito. Ele colocava crédito no meu celular, porque ele achava que, ele falava assim, Lu, qualquer coisa você me liga. Ele me dava todo o apoio ele é pastor, né? Ele é pastor, esse meu amigo, e ele falava assim, não, você não pode ficar desse jeito. E me dava, me botava crédito, qualquer hora você pode me ligar. E me incentivou muito a falar, você tem Deus dentro, você, sabe, você olha que você tem Deus. Ele falava muito isso pra mim. E chegou um momento que a minha filha, eu não tinha dinheiro, a minha filha ela perdeu o passe escolar, que era gratuito para ir para a escola. E eu não tinha como pagar a passagem dela da escola. E aí ela ficou 2 meses sem ir para a escola, por conta de que eu não tinha dinheiro para pagar a passagem dela. E aí foi o momento que eu falei assim, gente, eu tenho que resolver a minha vida. Bom dia, Juju. Bom dia agora, né, cabelo? Vai lá sentar. E aí eu falei assim, foi esse momento que eu falei, gente, eu preciso fazer algo. Eu comecei a buscar essa luz que tem dentro de mim. Eu comecei a buscar reiki, comecei a buscar essa energia que todos nós temos. E eu falei, eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que reprogramar a minha vida, eu tenho que fazer algo para essa mudança, né? Então eu falo assim, que aí que eu comecei a fiz um curso de reiki, comecei a buscar na internet Ho'oponopono e ver todas essas técnicas, né? De mudança, de transformação da vida. E com isso eu fiz o curso do Theta Healing, que foi assim uma luz, é outra história muito grande que isso não dá para contar aqui, mas eu ganhei o curso do Theta Healing, né? E assim, e fiz cursos gratuitos e fui buscando e fui entendendo essa energia. E também depois eu comecei a receber muitas orientações dos irmãos arcturianos, né, que me veio assim muito claro também, que é outra história também que eu tenho que contar à parte, né, que faz parte da minha história. E a partir daí eu comecei a receber muita informação por meio de meditação e sonho, e que me veio a luz cristalina, né, essa força que nós temos. Que essa luz é o quê? Por que eu falo tanto dessa luz cristalina? Que é a luz que cura, que transforma e que ativa a nossa respiração, né? É a luz
que está dentro de nós e que está fora. Sem ela a gente não vive. Sem ela a gente não respira. Sem ela a gente não está em pé. Sem ela a gente não faz nada. E essa luz, ela é uma luz divina. É uma luz que transforma e que transmuta. E aí me veio a reprogramação do ser, que foi a técnica que eu criei, que eu comecei a usar ela desde lá, né, de quando começou isso, do final de 2017 e 2018, eu usei essa técnica e fui agregando todo o meu conhecimento e estudando todo o tempo. Hoje eu trabalho com mais de 20 técnicas terapêuticas, né? E quando foi em 2019, eu registrei a reprogramação do ser, né? Quando foi em 2019, eu registrei a técnica, o livro, né? Que é o projeto Reprogramação do Ser, que é o nome Reprogramação do Ser, é a marca, é todo esse processo que eu faço hoje, né? Então eu falo que hoje eu vivo porque eu vivo aqui nesse processo, eu tenho a reprogramação por conta da história do meu pai. E quando eu falo que tudo na vida da gente, por mais negativo que seja, que venha, que chega, é para um crescimento, eu não tenho dúvida, sabe? Quando as pessoas chegam para você que pessoas desafiadoras, pessoas que vêm com algum propósito negativo de te bloquear ou te fazer algo que que não está dentro da sua energia, né? Você pode ter certeza que é para o seu crescimento, né? Então eu falo hoje, eu estou aqui e tudo isso que eu falei é para desejar para os pais hoje, né? Para um feliz Dia dos Pais, para as pessoas aí que passaram pelo esse processo da pandemia, porque muita gente passou por essa dificuldade de respirar, né? Então, quando veio a pandemia, isso mexeu muito comigo por conta da minha história com meu pai, né? Então, eu falo que esse processo é para transformação, para cura, para reprogramar muita gente. E eu falo, e as pessoas não chegam aqui por acaso, né, Ritinha? Você não está aqui por acaso, né? Então esse café de hoje é homenagem aos pais, todos os pais aí do planeta, né? Que sejam muito felizes aí com seus filhos, com sua família.